Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. E eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. E hoje nós temos o nosso vídeo que é o Qual a Sua Religião? Eu quero falar hoje sobre religião, que as pessoas elas entendem um pouco diferente do que é a verdadeira religião. Eu vou falar sobre a religião e a verdadeira religião, né? Então, rapidamente vamos passando aqui para o nosso próximo slide, onde diz lá o que é religião, né? Qualquer religião nada mais é do que pessoas em comunidade participando de reuniões onde são ensinadas crenças e valores, ou seja, pessoas que se reúnem em algum lugar, né, que se conhecem ou fazem parte do mesmo grupo, se reúnem e ali são ensinadas as crenças e os valores daquela determinada religião, né? Isso é o que as pessoas entendem hoje, a maioria das pessoas entendem como religião. Cada religião tem o seu Deus particular, sendo que algumas possuem mais de um Deus, né? Você pega aí o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles têm um único Deus. Adoram a um Deus único. Você já vai para o hinduísmo e para algumas outras religiões, eles adoram mais de um Deus, né? As mais conhecidas religiões são o budismo, o espiritismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e o cristianismo, né? O cristianismo ele tem hoje mais ou menos um terço da população mundial professa sua fé em Cristo, né? Aqui somamos os protestantes e os católicos. E quem segue ali, quem está em segundo lugar é o islamismo, que cresce muito rápido, né? Hoje o cristianismo tem mais ou menos aí uns 2 bilhões e 800 adeptos, e o islamismo está na faixa de 1,5 milhão, 1 milhão e 600, mas 1 milhão não, 1 bilhão, né? E meio, 1 bilhão e 600, mas está crescendo muito rápido. As estimativas de que em 2050 o islamismo será a maior religião do mundo, né? Enfim, isso é um dado aí para que você fique sabendo. Falando em religião, né, durante séculos as religiões foram e são motivos para as chamadas guerras santas, onde a intolerância chega a níveis que beiram a loucura. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 17 de junho de 2016, há exatamente 6, 7 dias atrás, no dia 11, aconteceu um episódio, né, que até hoje está gerando reflexo, que foi aquele massacre numa boate gay, LGBT, se não me engano, de um cara que dizia ser do Islã, e o cara matou 60 e poucas pessoas, deixou não sei quantos feridos. Enfim, isso já aconteceu ano passado, ano retrasado, em Paris, e enfim, vira e mexe a gente está vendo coisas como essa, né, acontecendo, e tudo isso muitas vezes em nome de uma religião, né, por causa de uma intolerância do cara não aceitar a religião do outro. Ele faz, ou então não aceitar a prática do outro, ele comete uma loucura. Todas essas religiões, elas têm por trás de suas doutrinas um sistema religioso que acaba aprisionando o homem muito mais do que a liberdade que promete. Ou seja, há uma promessa de liberdade, de paz, de superioridade, de alcançar, né, níveis de espiritualidade elevados, mas o que acaba acontecendo é um aprisionamento em um sistema religioso, ou seja, através de regras
de condutas, a pessoa fica ali aprisionada e se molda aquele sistema e muitas das vezes se violenta para se manter, para ser aceito dentro daquela religião, né? E o cristianismo é mais uma dessas religiões que e talvez seja a religião, ou é a religião que mais matou na história, né? A gente sabe que muitas atrocidades foram executadas em nome de Deus. A gente tem aí no período da Idade Média, o chamado período de trevas, onde em nome de Deus se fez muitas coisas. A gente conhece muito na história que houve sempre uma disputa entre a nobreza e o clero, ou seja, os grandes sacerdotes, principalmente da Igreja Católica, né, contra os imperadores para ter o poder sobre o povo, né? Muitas das vezes a religião, né, corroborada por executar as coisas em nome de Deus, se beneficiou e oprimiu as pessoas em nome de Deus, né? A gente sabe que as pessoas eram proibidas de ter conhecimento de Deus, justamente para poder ficar refém das atrocidades que os sacerdotes eles cometiam. E aqueles que se colocavam contra a igreja muitas vezes eram mortos, assassinados cruelmente, eram lançados à fogueira, né? A fogueira santa, onde as pessoas eram chamadas de bruxas porque iam contra a igreja. Também temos as cruzadas, temos o período da Inquisição, temos períodos muito tenebrosos na história da igreja, que aconteceram em nome de Deus. E diante disso eu quero falar da verdadeira religião, né? A verdadeira religião. A palavra religião, o termo religião, ele vem do latim, do original, religare, né? E tem o significado de religação. A palavra religião, ela significa religação, ou seja, algo que estava rompido e foi restabelecido, foi ligado novamente, foi unido novamente. Isso é o que significa a palavra religião. Essa religação, né, esse restabelecimento de um fluxo que tinha sido rompido, refere-se à nova ligação entre o homem e Deus. O homem que foi separado de Deus por causa do pecado é religado de novamente. Esse caminho que era estabelecido e foi rompido é religado novamente, de forma que o relacionamento entre o homem e Deus se torna possível novamente. Com isso, partindo do princípio que religião vem do original religar e significa religação, restabelecimento de uma ligação entre o homem e Deus, eu queria te convidar a observar alguns textos bíblicos que eu vou colocar para você aí. O primeiro é esse de 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, ou seja, o mediador, aquele que fez a mediação, a religação entre Deus e os homens,
foi o homem Cristo Jesus, é o que diz o texto. Um outro texto, Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Outro texto, Efésios 2, do 14 ao 16. Pois ele é a nossa paz, está falando de Cristo, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Lembra que eu falei? Homem e Deus eram inimigos. Cristo veio acabar com essa inimizade, veio reconciliar Deus com o homem. Ele foi o mediador, ele é a ponte, ele é a ligação, a religação do homem com Deus. Porque o homem já era ligado a Deus, perdeu essa ligação, Jesus é a religação, por isso que Cristo é a religião, porque ele é o religar, ele é a religação entre homem e Deus. Outro texto, 2 Coríntios 5, do 17 ao 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O outro texto, esse é o último. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único caminho, a única forma do homem chegar ao Pai é através de Cristo. Ele é a ponte, ele é o caminho que leva o homem ao Pai. Então, querido, o que eu posso presumir? Que Jesus é a verdadeira religião. Quando você pensar em religião, você não vai pensar em cristianismo, em budismo, em islamismo, em judaísmo. Jesus é a verdadeira religião. Ele é a religião. Ele é. Jesus não veio fundar a religião, porque ele é a própria religião. Se você olhar, Jesus era judeu e ele nasceu no judaísmo. Aprendeu a lei, aprendeu o que a lei dizia, mas se ele fosse corroborar o judaísmo, ele jamais teria olhado para o templo quando os apóstolos mostram para ele: olha, Senhor, olha este templo, olha a grandeza deste templo. Jesus olha e fala assim: não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, aquele templo, aquela religião pouco importava. Porque aquilo ali a gente sabia que o sistema religioso do judeu era um sistema corrupto, era um sistema falido, era um sistema onde os sacerdotes estavam corrompidos, estavam adorando a Deus, adorando o seu próprio estômago ao invés de adorar a Deus. Assim como a gente vê hoje muitas igrejas evangélicas, sabe? Onde a igreja católica, que nem está tanto hoje, mas como eu citei aqui, em períodos anteriores, também tinha seus sacerdotes, onde tudo girava em torno deles, de si próprio, onde Deus ficava jogado em um canto e o sacerdote fazendo aquilo que queria, muito parecido com o que vemos hoje nas igrejas evangélicas, sabe? A gente vê muitos líderes, praticamente são celebridades, você vê cantores celebridades, pastores celebridades, aonde gostam de aparecer, gostam, assim como aqueles fariseus, gostam de ser saudados pelas pessoas na rua,
gosto de ser reconhecido nas praças públicas. Jesus falou que a recompensa deles eles já tinham recebido, que era o aplauso dos homens. Pois nós vemos isso, vemos muito disso, onde Jesus é até falado, mas não é colocado no centro, não é o centro das atenções, mas sim o pastor que prega bem, o cantor que canta muito, o pastor, isso e aquilo. Então, Jesus conhecia muito bem esse sistema religioso que aprisionava as pessoas numa religiosidade onde você não tem liberdade de ficar sendo oprimido, porque se você não for bem sucedido, você é pecador. Se você tiver com algum problema, Deus não ama você. Enfim, se você não tiver com tudo bom e melhor, você não é um cristão autêntico. E por aí vai. Tantas coisas que eu podia falar para vocês aqui, mas isso é um exemplo. Então, Jesus é a verdadeira religião. Ele é a verdadeira religião. Então, querido, nunca diga que a sua religião ela é evangélica. Eu aprendi isso há uns anos atrás. Nunca diga, eu sou evangélico. Não. Não diga isso. Isso nem existe na Bíblia. A única vez que a Bíblia, que essa palavra evangélica aparece na Bíblia é em Filipenses 1:27, onde fala de uma fé evangélica, ou seja, uma fé no Evangelho. E o Evangelho é Cristo, porque Ele é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia, e a boa notícia é Jesus. Então o Evangelho é Jesus. Então a fé evangélica, fé no Evangelho, não fala nada de religião evangélica. E aí você pode me perguntar, pastor, se a minha religião é Jesus, Cristo, o que eu sou então? Né? Se a minha religião verdadeira, se a única religião verdadeira é Jesus, o que eu sou então? Você é um cristão. Simples assim. Quando te perguntarem qual é a sua religião, você fala assim, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu sou um cristão, porque a palavra cristão, a palavra cristão no original, ela significa cristozinhos, ou seja, miniaturas de Cristo, aqueles que se parecem com Cristo. Não sei se você se recorda de um texto que está lá no livro de Atos, se eu não me engano, Atos 18, que é onde, ou 16, agora não me recordo, onde fala lá, eu sei que é o último versículo do capítulo, vai ser fácil de você achar. Diz assim, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Se você olhar antes, sempre se falava aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam ao caminho, aqueles que eram discípulos de Jesus. Mas a primeira vez que eles foram chamados de cristãos foram em Antioquia. Por quê? Por quê? Porque, obviamente, eles se pareciam com Cristo. A atitude dele, as palavras deles, o modo deles agir parecia muito com os modos de Cristo. E certamente alguém que tinha visto Cristo, que conhecia as atitudes de Cristo, ao comparar com a atitude dos discípulos, falaram, eles são cristãos. Eles são iguais a Cristo. Eles se assemelham a Ele. São imitadores dele. Então, é isso que eu e você somos. Você não é evangélico. A sua religião não é evangélica, não é católica, você não é, a sua religião não é o cristianismo. A sua religião é Jesus Cristo. E eu sigo a Jesus. Os ensinamentos dele, os mandamentos dele. Ele é a minha religião. É ele que me possibilita o acesso a Deus, a me religar novamente com Deus, mesmo sendo um pecador como sou. E aí
Se a minha religião é Jesus Cristo, eu sou o quê? Eu sou evangélico? Não. Eu sou católico? Não. Eu sou cristão. Sou um imitador de Cristo. Então, a partir de hoje, você aprendeu que tudo aquilo que se chama de religião, na verdade, não é religião. Não é. Porque religião significa religare. Religação. Significa não. Vem do original religare. Significa religação. Ou seja, Jesus é o mediador. Ele proporcionou a paz entre Deus e o homem. Ele uniu o homem de novo a Deus. Como diz lá, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Porque Jesus era Deus. Era o Filho de Deus, a manifestação do Deus encarnado. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, que você aprenda isso, que você ensine a outras pessoas, que você possa levar essa mensagem a partir de agora para o resto da sua vida. Amém, querido? Um abraço e até o próximo vídeo.